Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu espero que a potente mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Oswaldo Mendonça, eu sou membro da CGADB e também da Comademate, convenção aqui do Mato Grosso, e atualmente congrego na Igreja Assembleia de Deus em Rondonópolis. Eu sou arquiteto de formação, sou também jurista, mestre em Direito Ambiental, com ênfase em Direito da Cidade, sou teólogo e licenciado em Missiologia, formado pela Faculdade Buenas Novas, em Assunção do Paraguai. Já estive em 4 países do Hemisfério Sul, fazendo o trabalho missionário em parceria com a Sename, Secretaria Nacional de Missões. Recentemente, eu fiz uma publicação, como costumo fazer, de uma mensagem bíblica, de um texto bíblico, uma passagem da Bíblia. E essa passagem está no livro de Provérbios, no capítulo de número 11. Eu destaquei do versículo 25 ao 31, muito embora eu grifei o versículo de número 30, que diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eu fiz essa mensagem, eu fiz essa publicação e coloquei uma mensagem acompanhando. A mensagem era o seguinte: no momento em que a sociedade, a igreja e muitos daqueles que se dizem crente se dividem na escolha entre o melhor e o pior, entre Lula Haddad e Bolsonaro, eu decidi ficar na observância da palavra e fiz essa publicação. Eu fui interpelado no grupo de Zap, num dos grupos de Zap, pelo irmão Francisco Macedo. Então eu resolvi dar uma satisfação para o irmão a respeito do que publiquei, porque na contestativa dele ele diz assim: precisamos observar sim, precisamos também atentar para o perigo que corremos na política, pois a igreja está com a sua liberdade em risco e quem sabe chegará o dia de não termos liberdade para, em paz, observar a palavra. Então eu gostaria de falar algo a respeito, porque em que pese o quadro político atual ser desastroso, mas a igreja sempre fez as suas escolhas. E a meu julgar, ao meu julgamento, ao meu juízo, a igreja não fez boas escolhas até então. Porque a igreja apoiou Fernando Henrique. A igreja apoiou Fernando Henrique Cardoso. Escolheu Fernando Henrique Cardoso. A igreja
escolheu Luiz Inácio Lula da Silva. A igreja também escolheu Dilma, apoiou Lula. E a igreja apoia o Temer. Apesar de estarmos vivendo um verdadeiro caos que foi institucionalizado por esses. O irmão Francisco, fala a despeito de que se nós não nos preocuparmos com escolher um bom candidato, nós podemos enfrentar aí para frente perseguições que são algo deveras prejudicial para a Igreja de Jesus aqui na Terra. E eu concordo com o que o irmão colocou. Muito embora eu não me preocupo com perseguições que possa advir desse ou daquele mandatário que venha a ser eleito, que venha a ser escolhido. Porque a minha preocupação, na verdade, ela é voltada exclusivamente para as almas. A minha preocupação é voltada para as almas, porque nós temos aí países onde nós temos aqui conhecimento de países onde a perseguição à igreja ela é tenaz e a igreja segue marchando. E eu me reporto também ao que disse o Senhor Jesus para os discípulos que estavam com ele ali no barco, quando se levantou uma grande tormenta. Jesus estava deitado, descansando, e se levantou uma grande tempestade, uma grande tormenta. E os discípulos foram até Jesus acordá-lo de uma forma impetuosa. Mestre, não se incomoda e venhamos perecer? O senhor não está vendo aí o que está acontecendo? Não está vendo o vendaval, a tempestade, a tormenta que nos sobrevém e o senhor fica aí deitado, descansando? Jesus levantou, olhou para eles e disse: por que vocês temem? Ainda não tendes fé? E Jesus chamou o vento e disse: vento, te acalma, mar, te aquieta. E ficou tudo tranquilo. Meu querido irmão Francisco Macedo, fique tranquilo. Eu quero liberar para você uma palavra que eu creio que você conheça muito bem. E ela diz assim: as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não que eu esteja alheio ao que está acontecendo no campo político e que eu não esteja também acompanhando o pleito que se aproxima. Não, eu estou atento a isso. Eu não escolho pessoas, escolho propostas. Não vejo essa ou aquela candidatura. Eu vejo as propostas. E confio em Deus para que me oriente e me dê sabedoria no momento da minha escolha. O voto ele é secreto, mas eu vou aqui
declarar, porque em tese o voto é secreto. Mas eu vou aqui declarar para o irmão o seguinte: eu não tenho ainda candidato à presidência da República, muito embora eu já tenho decidido que não votarei nos partidos que estiverem coligados com o PT. Esse aí eu não vou votar de maneira e hipótese alguma. Não votarei em nenhum candidato do PT. Pode ser ele da igreja, pode ser de onde for, mas não votarei em nenhum candidato do PT. Aqui em Rondonópolis, eu tenho um único candidato. Eu já decidi que vou votar para deputado estadual no meu irmão, o evangelista Sebastião Machado Rezende. E resolvi votar nele porque conheço, tenho estima e apreço por ele, pela sua conduta, pela sua lisura, entendeu? Apesar de que tem aí um monte de denúncias falaciosas contra ele, ele já provou através de documentos que ele não tem nenhum envolvimento escuso nesse esquema de corrupção que envolveu o estado do Mato Grosso. E eu já investiguei isso, porque eu tenho os meios de investigar. Eu já investiguei isso, e até porque o próprio patrimônio do candidato não justifica nenhum tipo de locupletação do erário. Não existe isso, o patrimônio dele, e você pode investigar, porque hoje você pode investigar a mim, eu posso investigar você, assim como podemos investigar também o irmão Sebastião. E ele, já investiguei ele, conheço as propostas dele, já examinei o trabalho dele e está por mim aprovado. Ele é o meu candidato, é aquele que vai me representar enquanto eu estiver aqui nesse estado, na Assembleia Legislativa. Então eu estou aqui declarando o meu voto ao irmão Sebastião. Não tenho nenhum deputado federal e não, até o presente momento, não encontrei nenhum aqui no estado do Mato Grosso que fosse digno do meu voto. Nenhum desse ou daquele partido, nem tampouco da igreja, que fosse digno do meu voto. Se estivesse hoje em São Paulo, eu votaria no meu pastor Paulo Roberto Freire Costa, porque esse eu conheço o trabalho, a seriedade, a competência, a lisura, eu votaria nele. Mas eu só tenho um voto aqui no estado do Mato Grosso, um único voto eu vou colocar lá na urna, que é o voto ao irmão Sebastião. É o meu único voto. Pode ser que eu venha votar em Bolsonaro. Estou ainda analisando todas as situações que são pertinentes ao pleito da candidatura dele. Está aqui meu irmão Francisco Macedo. Confie em Deus, porque nenhuma praga chegará à sua tenda e nenhum mal te sucederá. Deus abençoe. Beijo no seu coração.